Queridos irmãos, queridas irmãs, com que alegria nos encontramos para acolher com alegria a palavra de Deus neste 27º domingo do tempo comum da nossa liturgia, hoje 5 de outubro, iniciando então o mês missionário. Lembrando que a igreja é missionária, a igreja é para levar Jesus, a proposta do reino para toda a humanidade. E, mais uma vez, com o evangelista Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Ao contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o evangelho deste domingo revela os desafios enfrentados pelas primeiras comunidades, suas crises e buscas, no sustento do testemunho cristão. Sustentar, a fé, o seguimento de Jesus em meio a crises, sobretudo perseguições. Estas dificuldades aparecem também já lá no Primeiro Testamento, na profecia de Abacuque que acabamos de ouvir. Ele também grita, clama, vê iniquidades, destruição, prepotência e violência, injustiças que se abatem sobre o povo. O mesmo que de algum modo estamos vivendo em nosso tempo. Violência, injustiça, guerra, perseguição. Em Javé, o Senhor da história, é que tudo pode renovar-se, voltar, se assim a gente pode dizer, aos seus devidos lugares. Da nossa parte, é preciso confiar. Jesus confiou aos que o seguiam, discípulos, discípulas, o anúncio do reino, que ele mesmo tornou presente com sua pessoa, com suas palavras, gestos, promessas, mas que com o passar do tempo, depois da sua morte e ressurreição, foram se tornando difíceis, de se concretizar, difícil de perseverar na proposta do reino anunciado por ele. A questão apresentada a Jesus no evangelho de hoje, como eu disse, foi já apresentada às lideranças, ou melhor, as lideranças já apresentavam, as lideranças das primeiras comunidades. A questão da fé, sustentar-se na fé, não vacilar, ser fiel. Ficava sempre mais distante, depois da morte e ressurreição de Jesus, o compromisso, o entusiasmo, a alegria do anúncio de Jesus crucificado e ressuscitado. Mas será que a questão apresentada era realmente a questão do aumento da fé? Jesus responde que não se trata de ter mais ou menos fé. Não é questão de quantidade a fé. A fé é questão de qualidade. Portanto, a fé precisa ser genuína, precisa ser algo que brota com liberdade do nosso coração. É como a semente que traz em si todas as potencialidades para se tornar uma árvore.
como, por exemplo, o grão de mostarda, que aqui se torna paradigmático, um grande exemplo. Também a moreira é um símbolo com suas raízes profundas e que ninguém é capaz de arrancar com as próprias forças. Aí está o exemplo para ajudar as comunidades a superar as crises e continuar o testemunho do reino. Com isso, podemos dizer que faltava realmente nos apóstolos e nas comunidades o que é imprescindível na fé, não falta de fé. O que é imprescindível na fé: decisão pessoal, liberdade, adesão convicta a Jesus, confiança, experiência própria, pessoal e comunitária dele. E é só com essas coisas que as pessoas poderiam dar uma resposta marcada pela alegria. Ontem, como hoje, não é privilégio anunciar o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, mas consequência para quem teve o seu encontro, a experiência pessoal com ele, com Jesus, e a ele deu a sua adesão, entregou a sua vida. É bonita a compreensão do apóstolo Paulo quando se trata do anúncio do Evangelho, o que implica fé. Não é para mim glória anunciar o Evangelho, mas uma necessidade que me foi imposta. Imposta em que sentido? Eu conheci Jesus, eu acolhi Jesus, eu experimentei Jesus, ele transformou radicalmente a minha vida. Então é algo que se impõe para mim. Ai de mim se eu guardar esta experiência, estas maravilhas só para mim. Eu preciso anunciar, torná-las conhecidas. Não temos o direito de exigir nada se somos obreiro da evangelização. Tudo com muita liberdade, com muita alegria, disponibilidade, não é? Não temos direito de exigir nada se a realizamos por pura iniciativa de Deus em nós. Que devemos fazer? Como batizados, levando o nome de Jesus, não é? Cristãos, somos corresponsáveis no anúncio do Evangelho, que é força de Deus, sabedoria de Deus, força capaz de transformar as relações, transformar o mundo, transformar nossa sociedade egoísta e consumista, transformar nossas relações. O Evangelho não é uma filosofia de vida, é sabedoria de Deus, é poder de Deus, é força de Deus. Que bom saber que realizamos então este serviço ao Evangelho com o nosso testemunho, mediante uma fé coerente, convicta. Não nos envergonhemos de dar testemunho de nosso Senhor, porque o que conta, o que convence é o nosso testemunho. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Aleluia, aleluia.